Como o pastor Genesi falou, nós estamos aí, irmãos, como ele fala sempre, nessa pegada de família. Nós ministramos a ceia à noite, falamos sobre família, ministramos sobre família, e hoje o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui com os irmãos para falar de uma maneira bem breve sobre família. Sávio, deu? Foi, Sávio? Irmãos, antes de colocar aí o vídeo, aí estou fazendo um trabalho em Botafogo, e perto de onde eu estou fazendo o trabalho tem um canteiro de obras. E você vai ver o que aconteceu aí. Coloca aí, por favor, o primeiro vídeo aí, por gentileza. Vê se vai dar para você se aperceber aí. Irmãos, isso tudo só para começar a fundação da construção de um prédio. Olha só o equipamento, olha o material, olha quanto trabalho envolvido, olha o maquinário pesado chegando. A dimensão do Apenas o preparo para a fundação. Ou seja, irmãos, requer esforço, trabalho, empenho, muita gente envolvida. É isso aí. Quis trazer isso nesta oportunidade só para a gente entender melhor o que a gente falar sobre fundação. E nesse intento a gente vai falar sobre fundação da família, construção, edificação de um lar. Show. Tem outro menor? Aí, amados, preparativos para uma fundação. Olha isso. Olha o maquinário envolvido. Ou seja, você precisa também estar envolvido nessa construção. Olha as ferragens lá no fundo. Olha a estrutura que precisa ter. É só uma etapa, hein? Aqui no cantinho aqui, ó, esquerdo, não dá para ver por causa da posição que eu tô. Mas tem a broca da fundação ali. Tranquilo, pode acender a luz aí, por favor. Oxi, tá amarrado. Irmãos, eu tive a oportunidade, o privilégio de poder fazer essa gravação para nós entendermos, irmãos, que o processo de fundação ele é muito trabalhoso. Todo um processo para se edificar algo demanda o envolvimento de muita gente, o conhecimento do terreno, a utilização de um maquinário, o custo ou empreendimento de recursos, o tipo de ferragem correta. Tudo para você apenas começar uma fundação. Esse empreendimento nós podemos redundar como um investimento. E ali, naquele vídeo que nós podemos observar, é para a construção de um prédio. Mas nós queremos trazer isso para a edificação do nosso lar. O fundamento para a construção da nossa família. É disso que nós vamos tratar nesse pouco tempo que nos resta. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Primeiro Coríntios, capítulo 3, verso 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor:
porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Diga glória a Deus. Amados do Senhor, não há como termos uma sociedade curada, restaurada, equilibrada, coerente, se nós não tivermos famílias com todos esses adjetivos, irmãos. Se nós não tivermos famílias curadas, equilibradas, saradas, coerentes, a sociedade, ela não será do jeito que a gente deseja. O Deus poderoso que nós servimos, Ele começou tudo. Ele escreveu a história através de famílias. Ele começou a humanidade através da família de Adão. Adão e quem? Eva. Diga Adão e Eva. Eita glória! Ele começou a família através de um homem e de uma... Oh Deus amado, bendito. Ele iniciou a humanidade através desta bendita família. E ele preservou a humanidade através de outra família, a família de Noé. O dilúvio veio para arrasar todo mundo. Mas a Bíblia vai dizer que Noé e a sua família acharam graças aos olhos do Senhor e elas foram preservadas para que houvesse continuidade da família. E esse Deus da família, Ele gerou a nação escolhida, Israel, através também da família de Abraão. Portanto, irmãos, é inútil nós pensarmos que nós podemos, de qualquer maneira, edificar ou construir uma casa, ou edificar a nossa família, se Cristo não for o construtor. Se Ele não for o arquiteto. Nós vimos ali, irmãos, e eu fiquei maravilhado com aquele maquinário pesado, com o conhecimento que eles tiveram para poder montar o maquinário. Eu espero ter a oportunidade de filmar a perfuratriz trabalhando de uma maneira tranquila. Então, irmãos, nós estamos aqui para enfatizar, e eu creio que a tônica desse mês da família será essa. E como nós lemos no texto, que não há família segura se a estrutura, se o fundamento não for Cristo. Parece que a gente está chovendo no molhado. Onde nós estamos trabalhando, irmãos, estão sendo realizados alguns projetos, e eles ficam afixados na parede, e eu passando ali, o Senhor me disse: Márcio, o que é isso? Aí eu respondi mentalmente para o Senhor: Senhor, é um projeto. Ele: sim, é um projeto, mas você sabia que eu também tenho um projeto para a família? Eu falei: sim, Senhor, eu sei que o Senhor tem um projeto para a família, mas perceba, o que você vê nesse projeto? Eu comecei a ver o que estava dentro do projeto. Tinha um lavatório, tinha uma pia, tinha um corredor, tinha um local onde vão ficar as estruturas de metal, enfim, irmãos, era um projeto de uma construção de cozinhas que estão sendo realizados lá. E as cozinhas, elas têm um diâmetro relativamente pequeno. Então, uma arquiteta foi lá e projetou como cada cozinha deve ficar. E perceba, irmãos, que o Senhor também nos deu um projeto para a família.
Agora você imagina, se eu, ou qualquer outra pessoa, ou você, formos aquele projeto e olharmos para ele e dissermos assim: essa pia não fica legal aqui não, vou colocar ali. Esse vaso não fica legal não, eu vou colocar ali. Esse corredor está muito pequeno, eu vou ampliar o corredor e vou esticar ele um pouco mais. Essa estrutura aqui para colocar os metalões também não está legal, vou mudar. Irmãos, quando nós olharmos para o projeto inicial, está totalmente diferente daquele projeto que nós deixamos pelas modificações que nós fizemos. E assim, irmãos, muitas vezes, sem percebermos, nós fazemos com o projeto que Deus tem para nós como família. Ao invés de nós nos adequarmos e nos amoldarmos ao projeto, a gente quer que o projeto, ou o autor santo do projeto, se adeque a nós. E a gente começa a fazer um monte de modificações, colocando uma coisa ali, tirando outra dali. Isso aqui não, isso aqui sim, sem olhar para o real projeto, sem olhar para aquele que é a base, sem olhar para aquele que é o fundamento, e nós colocamos outros tipos de materiais, edificando a casa, o lar, a família, com outros materiais que não são os materiais fornecidos pelo Senhor. Paulo vai dizer que o fundamento já foi lançado, e o fundamento é Cristo. Só que ele depois começa a dizer aqui, e vai dizer, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aí já vem descendo a escala, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. Irmãos, madeira, feno e palha não resistem às intempéries e às adversidades da vida e desse tempo. Nós precisamos, irmãos, ter em mente que a estrutura familiar, ela precisa estar totalmente equilibrada, coerentemente e sinceramente respaldada em Cristo Jesus. Só que não é tão fácil assim, irmãos. Vocês viram ali, para que um prédio seja construído, todo tipo de trabalho que precisa primeiro ser feito. Irmãos, depois que aquele maquinário sair dali, as pessoas que não viram esse processo inicial, elas vão olhar só as bocas da ferragem, que são as bocas de espera, no lugar, e vão falar: gente, o que vai ser ali? O que são aquelas ferragens todas para o alto? Mas ninguém viu o que está por trás, todo o trabalho que deu. Irmãos, a edificação já começou. A partir do momento que você começa pelo fundamento e o estrutura em Cristo, a sua edificação já começou. Depois que você fundamentou a tua vida, a tua casa, a tua família em Cristo, em nome de Jesus você pode começar a construir as coisas que Ele te orientar para construir, tendo a certeza que a sua casa e a sua família não vai ruir, porque ela está sendo construída por aquele que é a rocha, por aquele que é o construtor, sobre o fundamento eterno que é Cristo, irmãos. Aparentemente ninguém vai ver. Eu estava pensando aqui, irmãos, imaginando Hebreus 11:1, que fala sobre fé, que é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas que se... E eu pensei, fundamento é algo que não se vê, mas quando você precisa, ele está lá. Você não está vendo, irmãos. Quem mora em prédio aqui? Você já viu o fundamento do prédio? Mas por que você entra na tua casa quando está chovendo, quando está ventando, e você tem a garantia de que ele não vai cair? Porque você confia no fundamento, você confia na estrutura. Você não vê, mas você sabe que quando você precisar estar lá. E a grande questão, irmãos, eu estava olhando aqui e o Senhor me levou para Lucas 6, verso 46. Se você puder abrir.
Só o primeiro versículo. O que ele vai falar? Quem abriu aí, começa a ler para mim, por favor. Lucas 6,46. Um varão de fogo se ponha de pé e leia, por favor. És tu, Brito. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Só aí, irmãos, olha essa pergunta categórica do construtor, do arquiteto. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu dei o projeto na mão de vocês. Por que vocês não seguem à risca o projeto? Por que vocês ficam mudando as coisas de lugar e colocando dentro do projeto coisas materiais que eu não ordenei que fossem colocados? Irmãos, nós começamos a trazer para o seio da nossa família coisas que não fazem parte do projeto. Aí as coisas começam a acontecer, começam a haver infiltrações na família, começam a haver rachaduras na parede da família, começam a soltar piso ou revestimento do chão, começa a ter pane elétrico na casa, porque tão somente nós mudamos e não seguimos à risca o projeto inicial que o Senhor nos deu, irmãos. A gente quer contemporaneizar a casa, a família, senão a gente vai ficar careta. E hoje nós temos aí os YouTubers, os influencers digitais ou os digitais influencers. Nós temos as modas, nós temos a maneira de vestir, o tipo de penteado, o linguajar, tudo que o mundo tem para oferecer. E nós, como igreja, para nós ficarmos na crista da onda ou permanecermos bem na fita, simplesmente a gente vai colocando para dentro do projeto de Deus e as coisas começam a dar errado, a estrutura começa a ser abalada e a gente pergunta depois, por que, Senhor? E a gente ainda tem coragem de dizer, com certeza é o diabo. Irmãos, Jesus nos deu o projeto perfeito. A única coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é seguir. É deixar ser guiado por esse projeto. Quando nós somos guiados pelo projeto do Senhor, irmãos, como eu falei aqui na quarta-feira, no domingo à noite, eu falei, irmãos, Mateus 16, e vou repetir, o Senhor Jesus estava com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. E de repente ele vem com uma pergunta, aquelas perguntas do mestre. Ei, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles olham assim, Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Senhor, outros dizem até que tu és Elias. Deus, há quem diga que tu és Jeremias. E há outros, Senhor, que tem a ousadia de dizer que tu és um dos profetas. Ele disse, beleza, eles dizem isso, mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro irrompe com aquela ousadia que lhe é peculiar e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele, muito bem, não foste a carne e o sangue que te revelou. Pedro, tu és a rocha, tu és a pedra. E sobre esta pedra, as pessoas confundem dizendo que a pedra é Pedro. Ai de nós, se a igreja fosse edificada por Pedro. O significado do teu nome é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão. Irmãos, Cristo é o lugar onde a nossa casa e a nossa família precisa ser edificada. Não existe outro fundamento, irmãos. Não adianta tentar deturpar ou querer que a palavra se amolde a nós. Nós, doa a quem doer, precisamos entender
que o Senhor, como diz Hebreus, capítulo 1, que Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai, o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Senhor nosso Deus, aquele que Hebreus continua dizendo que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, a nossa família é sustentada pela palavra do seu poder. Você é sustentado pela palavra do seu poder. Por isso, irmãos, é tempo de nós, como famílias do Senhor, levantarmos as nossas bandeiras e mostrar para esse mundo a quem realmente nós pertencemos. Se você for ver o Pentateuco, irmãos, os primeiros livros da Bíblia, você vai ver que Deus tem uma ênfase muito peculiar para as famílias. E tem textos que a gente até pula. Começa o recenseamento e chamou-se a família de Genesi e Crisóstomo, e o líder da família era Genesi e Crisóstomo, e os exércitos que se formavam na família do Genesi eram 600 homens, alguns 10, e começa, e a gente fala, ih, meu Deus, não dá não. E chamou o líder da família tal, e o líder, só família, irmãos. Tu vai ver em Levítico, em Êxodo, em Números, Deuteronômios. Se você ver Números capítulo 2, lá no versículo 46, vai dizer que as famílias saem perfiladas, umas atrás dos seus líderes, e todas elas levantam as suas bandeiras. Que bandeiras nós temos levantado como famílias da fé, irmãos? Como irmãos da fé? Irmãos, eu creio, como o pastor Genesi disse, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer coisas maravilhosas nesses dias. Porque as famílias precisam ser, irmãos, chacoalhadas. Elas precisam voltar à essência de compreender que Cristo é a base, que Cristo é o fundamento, que precisa haver um investimento, que precisa haver envolvimento, que existe um preço a pagar, irmãos. Pode ninguém estar vendo, mas quando os ventos, as enchentes vierem, a sua casa, a sua família não vai ser abalada, porque famílias estruturadas sobre a rocha não ruem, não caem. Ao contrário de famílias, irmãos, que estabelecem a sua estrutura em palha, em feno, em madeira. A primeira dificuldade que vem, irmãos, destrói. Promove o caos, promove calamidade. Que as palavras, irmãos, que são entoadas na tua casa, louvem e exaltem o nome do Senhor Jesus. Que as canções louvem e exaltem o Senhor Jesus. Que os programas que você assiste, as séries que você assiste, louvem e exaltem o nome de Jesus. Irmãos, porque sem perceber, são portais que a gente abre, convidando o inferno para entrar. Quando a gente clica num link, ou assiste algo do qual o Senhor não agrada, a gente abre um portal espiritual de tamanho gigantesco, que a gente não tem dimensão, e as coisas começam a acontecer na casa, e a gente não se dá conta, irmãos. A princípio parece, não tem nada a ver, como uma vez eu falei aqui de púlpito da Peppa Pig, e eu vi uma família que estava aí, tipo assim, já veio o pastor. Depois aconteceram um monte de coisa. Aí vieram no particular. Pastor, eu ainda ri da tua cara. Falei, pois é, agora paga o preço, varão. Irmãos, o reino das trevas, ele não brinca. A função dele é destruir a família. E a gente não pode ser, irmãos, condescendentes. Porque vão achar que a gente é careta. Porque vão achar que a gente é beato. Ache o que quiser, o que importa é o que Cristo acha e sabe a meu respeito, irmãos. Quero compartilhar com vocês de modo bem rápido, que a gente vai ter unção aqui, sobre alguns fundamentos, alguns pilares que a gente colocou aqui, falando até sobre fundamentos. Eu estava pesquisando o Novo Testamento, claro que tem outros fundamentos, mas os fundamentos principais que respaldam o Novo Testamento, em primeiro lugar é Cristo. O segundo é a igreja, o terceiro é a cruz, e o quarto é o reino.
E as nossas famílias precisam estar respaldadas e estruturadas em Cristo, como igreja na família de fé, proclamando o reino, para a glória e honra do nome do Senhor, e cada um levando a sua cruz e seguindo o Mestre, irmãos. Primeira consideração aqui: uma família fundamentada em Cristo influencia e não é influenciada. Amém, irmãos? Mas infelizmente não é isso que a gente tem visto, irmãos. Ao invés de haver influência, infelizmente, muitas famílias estão sendo influenciadas. Não vou me deter na explicação por conta do tempo. 2. Famílias construídas sobre a rocha permanecem de pé diante das reveses desse tempo, mas precisa estar construída onde? Na rocha. 3. Precisamos pelejar por nossas famílias. Aí você precisa ler Neemias capítulo 4, que é a construção dos muros de Jerusalém, que foram derrubados, afogueados. O muro, irmãos, ele também é uma arma de defesa para proteger a tua família contra os ataques que você não quer que chegue até ela. Mas, infelizmente, existem muros que a gente mesmo levanta, que ao invés de defender, segrega, afasta, exclui. A gente precisa, irmãos, saber que os muros dos quais nós estamos falando aqui são uma arma de defesa para a nossa família contra qualquer tipo de ataque do inferno. Porque, irmãos, quando Sanbalat e Tobias se levantaram, chamando eles de doidos, de loucos, de incapazes, de fracos judeus, Neemias, ao perceber a intenção de Tobias e Sanbalat, ele tomou uma atitude, ele organizou o povo por famílias. Colocou arcos, lanças e espada nas mãos daqueles homens, daquelas crianças e daquelas mulheres, e disse para eles: fiquem juntos e trabalhem, mas vocês vão trabalhar pegando a ferramenta em uma mão, mas em outra mão vocês precisam estar empunhando a arma de vocês. Então, irmãos, é trabalhando e vigiando. Com uma mão eles edificavam o muro, e com outra mão eles portavam a lança, a espada ou um escudo. Porque a qualquer momento o inimigo podia querer atacar. E é assim que tem que ser com a nossa vida, irmãos. Na construção e na edificação do nosso lar, a gente precisa estar trabalhando nele sem tirar os olhos do inimigo. Esses homens aqui, os quais Neemias falam, eles estavam fortemente armados, irmãos. Eles sabiam que se eles tirassem os olhos a qualquer momento do inimigo, o inimigo chegava de maneira iminente e devastadora. Então Neemias deu essa ordem: constrói com uma mão, mas com a outra esteja armado. Então, irmãos, nós precisamos pelejar por nossas famílias. Ninguém pode falar a mão da tua mulher na tua presença e você rir. Tem que se levantar e dar uma escudada, uma espadada, ou o que tiver perto de tu. É a tua varoa, que papo é esse? E assim mesmo pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua casa, irmãos. Nós não podemos deixar que a nossa família seja ridicularizada pelo inimigo. É papo reto, irmãos. É a tua família. Quando tu está dodó, é a mulher que está lá, é o filho que está lá. Quando você está dodó, é o marido que está lá, é o filho que está lá. Quando você está dodó, é o papai e a mamãe que está lá. É assim que rola, irmãos. É família. Então a gente precisa, irmãos, pelejar em favor da tua família. Tem um texto, você não precisa abrir, que eu vou ler para você, de tamanha importância, Jó, capítulo 1, verso 10. Porventura, Satanás falando para o Senhor: não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de Jó, e de sua família, e de tudo que ele possui? Tu, pessoalmente,
Tens abençoado todas as obras de suas mãos, de maneira que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Havia uma cerca viva chamada Seve, ao redor da vida de Jó e ao redor de toda a sua família, e o inimigo não podia transpor, porque essa própria cerca viva era o Senhor, irmãos. E essa cerca viva, e essa Seve que está à frente da minha família e da tua. Por isso que o inimigo não tem vez, por isso que ele não consegue penetrar, por isso que ele não consegue nos destruir. Por isso que a gente prospera, as pessoas não entendem. Por isso que a gente vai bem, as pessoas maneiam a cabeça tentando dizer, como isso pode acontecer? Porque é o Senhor, irmãos, que pessoalmente guerreia por nós. Quarto ponto. Isso aqui é muito interessante, irmãos. A morte é certa. A vida é curta. Sorria mais. Alegre-se mais com a sua família. Irmãos, a questão aqui é descomplique-se. Sorria mais, irmãos. Restaure, perdoe, construa, reconstrua, vá passear, vai tomar um chocolate na esquina, uma casquinha que seja. Irmãos, vai ver gente. Descomplica a vida, irmãos. Quem gosta de caverna é urso, irmãos. Caverna não é lugar de gente. Quando Elias quis ficar na caverna, o que o Senhor falou para ele? Ei, o que está fazendo aí? Virou urso agora? Sai desse lugar que isso não te pertence. Irmãos, sai da clausura em nome de Jesus. A vida é curta, irmãos. A morte é certa. Se alegre mais. Sorria e viva com a sua família. A gente precisa se descomplicar, irmãos. Irmãos, eu conheço mulheres que o marido chega assim, amor, vamos sair. Estou afim não, não vou não. Tu já viu a meteorologia hoje? Irmãos, o Senhor é o Senhor do tempo, irmãos. Se chover, vá. Se fizer sol, vá. Se tiver frio, vá. Porque se tu não for, tem alguém disposto a ir. Descomplica. Descomplica, irmão. Isso é família, irmão. A gente tem que parar com esse azedume. A gente tem que rir mais, a gente tem que estar mais disposto. A gente tem que dispor de uma prata para a gente sair e curtir com a nossa casa e com a nossa família. Deus que criou a família. Deus que criou a família. E às vezes a gente fica chamando pecado aquilo que não é pecado, e Deus fica falando assim, tu faz tanta besteira que é pecado, e isso tu acha que é. Como diz o pastor Genesi, fecha parênteses. 5. Valorize o que Deus pôs em suas mãos e pare de olhar aquilo que Deus pôs na mão do outro. Deus pôs na tua mão. Valoriza aí. Aquilo que Deus pôs na mão do outro, que o outro valorize. Você não tem que ficar valorizando aquilo que Deus pôs na mão do outro. Tem que valorizar aquilo que Deus pôs na tua mão. Amém, irmãos? Quem tem mão aí diz amém. Olha para ela agora. Eu preciso valorizar o que Ele pôs na minha mão. Valoriza, irmãos. É teu, foi Deus que te deu. Se não estiver brabo, ora a Deus. Se Ele não responder nada por enquanto, vai chupando essa manga. Que vai ter um momento em que o Senhor vai te responder e vai falar algo no teu coração, irmãos. Vamos lá. 6, para a gente fechar. Sua família precisa estar preparada para a volta do Senhor, irmão. Porque o fim vem, irmãos. O fim está mais perto do que a gente imagina, irmãos. A gente fala, a nossa morada não é aqui, a nossa morada está lá, mas a gente fica se impregnando de coisas que a mídia coloca para botar o nosso umbigo aqui, e a gente não pensa que o nosso lugar é lá. A gente só quer ficar aqui nessa terra, irmão. Pastor, mas eu ainda nem casei. Glória a Deus, irmão. Casa lá no céu, vai ter a boda do Cordeiro. Casa com o papai. Irmãos, tem coisas, irmãos, que nós vamos usufruir na plenitude quando nós estivermos junto com o Senhor na glória. Essas coisas, irmãos, estão todas pautadas dentro do fundamento que é Cristo Jesus.
se a nossa família estiver fundamentada nele, irmãos, aí a gente vai poder dizer com verdade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente precisa pagar um preço, irmãos. A gente precisa escolher os materiais corretos, o maquinário correto, ter as pessoas envolvidas, poder e ter e pensar que a gente vai ter que demandar dinheiro para investir na nossa família. Ninguém pode estar vendo, mas a tua família está sendo bem fundamentada, como naquela obra. Tiveram pessoas que já compraram apartamentos na planta, nem sabem como é que vai ser fundamentado, como é que é a estrutura, mas vão crendo que vai ser algo bom. Estava conversando com a Ludmila, que ele é mestre de obra, e ele estava falando, com o tio da Ludmila, ele estava falando assim: Márcio, essa perfuratriz, ela abre mais ou menos 1,5 metro de diâmetro, e ela é mais ou menos de 6 metros. Então eles vão descer 6 metros com aquela fundamentação ali. E depois eles vão descendo, eles colocam uma cerca, uma espécie de arremate de madeira, e eles começam a concretar e deixam as bocas de espera para cima. E ali, irmãos, eles vão começando a construir. E a previsão é que seja um prédio de 26 andares. Aí tu vê, irmãos, um fundamento que ninguém vê, mas está lá. Um monte de gente que participou dessa etapa e ninguém conhece, ninguém vê. Mas vão olhar a imponência do prédio. Gente, que prédio lindo. Mas só está de pé porque tem base, porque tem estrutura, porque tem alicerce. Olha para dentro de você aí agora rapidinho. Fala assim: nossa, que coisa linda. Para você mesmo, não é para o outro não. É lindo, mas você só está de pé porque você tem estrutura, porque você tem base, tem alicerce. Porque se você não tivesse, talvez você estivesse igual aquela mulher corcunda da Bíblia, só andando assim. Mas o Senhor diz para você: se endireite, lute pela tua família. Que o fundamento, irmãos, das nossas famílias seja Cristo Jesus. Que a gente esteja disposto a pagar um preço por isso, irmãos. Que a gente lute. Que a gente não veja as coisas perdendo o rumo e a gente acha que tem que ser daquele jeito. Não tem que ser desse jeito. Tem que ser do jeito do Senhor. Tem que ser de acordo com o projeto de Deus. Para de modificar. Para de querer dar jeitinho no projeto que vai dar ruim. As coisas vão começar a não se encaixar se você mexer no projeto. As coisas vão começar a cair, o reboco vai começar a cair. As coisas vão começar a descolar, vai começar a dar curto, vai começar a gotejar, vai começar a pingar. Até cair, porque você mexeu no projeto. Cristo é o fundamento, irmãos. Fundamente a tua vida e a vida da tua família nesse fundamento, amém? Fique de pé, por favor, irmãos. Nós vamos começar aqui, irmãos, a ministração com óleo sobre a sua família. Vai ser algo bem rápido, irmãos. E quando você receber a ministração, você volte para o seu lugar e depois da última pessoa a ser ministrada, nós vamos estar aqui impetrando a bênção do Senhor. Irmãos, que Deus fale ao teu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E que Ele te dê a oportunidade de você fazer uma vasculha dentro da tua casa e ver algumas coisas que estão lá, mas não deveriam estar, e as coisas que deveriam estar, mas não estão lá. Tem coisas que a gente leva para dentro da nossa casa, irmãos, que foram consagradas a outros deuses, a entidades, estão dentro da nossa casa e a gente não sabe. São amuletos. São coisas que fica bem, entre aspas, para outro segmento, para nós não. Coisas que a gente vê, que a gente lê, que a gente põe diante dos olhos, que vão começando a denegrir na nossa sensibilidade espiritual e a gente não se apercebe disso e Satanás fica só batendo palma, irmãos. Fuja disso, em nome de Jesus.